Já? Ok. Você já pode mandar para todo mundo. O som tá bom. Dá para ouvir. Nossa, parece que a qualidade da internet está baixa. Ah, melhorou. Um pouco de delay, mas tá ok. Você mandou em alguns grupos? É, mas que não tem ninguém. Nossa, até falou que você tá vazio. É. É, tá ok. É, né? Pessoal, vou estar começando, espero que todo mundo esteja ouvindo e vendo direitinho. Vamos começar com a correção do exercício da semana passada. Para quem precisar corrigir, eu espero que todo mundo já tenha mandado, né? Para a gente poder corrigir aqui também. Eu vou deixar as respostas na direita, que nem eu fiz da outra vez. Então, quem tiver com dificuldade de acompanhar eu explicando as respostas, pausa o vídeo e anota. Conforme tem muitas respostas aqui que dependem de vocês, né? Ponto de vista de vocês, que nem essa daqui, ó. Então, eu aconselho que vocês tentem desenvolver de vocês mesmos. Mas vou dar uma resposta base para todas, para que vocês tenham pelo menos um meio de corrigir, ok? Começando da primeira, né? Com as suas palavras, explique o que é rede. É importante saber que rede é um meio onde dois equipamentos podem conversar. Então, a partir da hora que dois equipamentos conversam, eu estou criando uma rede. Então, tem aqui uma resposta base, ok? Então, se dois equipamentos podem trocar informação entre si, a partir dali eu tenho uma rede, ok? Depois eu tenho por que é importante instruir o usuário comum. O usuário comum ele não sabe os perigos da rede. Então, muitas vezes ele instala um programa que vem de qualquer lugar ou acessa um site sem saber de onde ele veio. E com isso ele pode danificar o computador de forma permanente. Então, é sempre interessante mostrar para o usuário os perigos de usar o equipamento sem ter noção. Então, olha, esse site não pode, esse programa não pode. Ah, mas eu vi que esse programa é legal. Às vezes ele é legal no modo de uso, mas ele está fazendo alguma coisa em segundo plano, roubando informação, invadindo conta. Então, explicar para o usuário o que é cada tipo de item ajuda a evitar problemas futuros, ok? Depois nós temos aqui, a rede se assemelha a uma cidade. Por quê? Vamos lembrar que toda vez que você acessa uma rede, o seu pacote vai ser transferido por vários equipamentos, passando como se fosse uma rua, depois para um correio, e cada tipo de pacote pertence a um serviço. Então é interessante que a rede é igual a uma cidade, pois ela tem ruas, tem equipamentos de transferência como carros, motos e caminhões, tem serviços e tem pessoas que são os usuários. Por isso que ela se assemelha a uma cidade. A rede do tipo LAN representa qual tipo de estrutura? A LAN é a rede mais baixa, a rede que atinge a empresa, que atinge o usuário, é a rede que nós estruturamos no nível mais simples, mas também a de acesso mais complexo. Então a rede LAN ela é o ponto final onde ficam os terminais, que seria o usuário de casa, a empresa, a loja. Então, por sua vez, ela é a estrutura mais baixa, mas ao mesmo tempo a mais complexa. Depois nós temos aqui por que é importante o uso do proxy e firewall. Todo mundo acaba usando proxy e firewall de forma indireta, ou no nosso provedor, ou no nosso sistema de atrás, mas eles são importantes justamente para evitar um acesso indevido, bloqueando sites que não deveriam ser acessados, ou evitando invasão. Sem perceber, a gente pode estar sofrendo invasão e só é evitado porque nós temos um firewall no meio do caminho, seja no roteador, seja no Windows, seja no provedor, e por isso que muitos itens não são roubados, porque nós temos vários firewalls no meio do caminho. Depois foi perguntado mais uma, que é de cunho muito pessoal, quer dizer, duas qualidades e dois defeitos do antivírus. Cada pessoa deve gostar do antivírus por um motivo e deve não gostar por outro. Então, eu coloquei aqui dois tipos, né, de qualidades e dois tipos de defeitos.
Uma coisa boa de qualidade é justamente porque ele trabalha de forma automática, sem ficar interrompendo o usuário toda hora. E assim o usuário nem sabe que está sendo defendido, mas tem alguém ali que o defenda. E também muitos antivírus são eficientes, isso quer dizer, eles trabalham tão rápido que realmente o usuário não percebe. Um ponto ruim é que ele é pesado. Isso quer dizer que o equipamento pode sentir, ele pode ficar um pouco mais lento e o usuário acaba não gostando. E outra é que às vezes ele precisa que apareça um infectado para ele descobrir o vírus. Ele depende de vacinas. Então, enquanto uma pessoa não é infectada, não tem como adivinhar que existe aquele vírus. Então, dependendo do antivírus que você usa, você pode ter uma demora maior para receber uma certa vacina. E se você depende de um programa para trabalhar, esse programa vai ficar inabilitado até a hora que essa vacina surja. Ok? Depois nós temos aqui o malware. O malware é qualquer aplicação que tem como fim prejudicar ou o equipamento ou o usuário. Isso quer dizer, se alguém cria um programa que quer danificar um computador, um celular ou uma impressora que seja, isso é um malware. E se ele também tem como fim roubar a informação de uma pessoa ou permitir acessos privilegiados, também é um malware. Ok? Depois, entre os malware, um dos mais conhecidos, né, o Trojan ou o cavalo de Troia. O cavalo de Troia permite que alguém acesse informações ou roube informações de alguém. Isso na sua grande maioria. Existem outros tipos de Trojan, mas a maioria foi criada para poder roubar informação, roubando assim dados que podem ser vendidos ou manipulados. Tudo bem? Depois nós temos aqui se o horário afeta o uso da internet. Sim, o horário afeta muito o uso. Pensa em uma rua. Dependendo do horário, aquela rua pode estar muito cheia e o trânsito não anda. Então a rede também. Em um horário, a rede está tão cheia, tem tantas pessoas acessando ao mesmo tempo, que o seu pacote não chega ao destino. Então, programas ficam mais lentos para responder àqueles que dependem da internet. E por último, o que é Samba, que é o nome mais diferente da aula passada. Samba foi o nome dado ao software que permite a comunicação entre o Unix e o Windows. Isso quer dizer o quê? Equipamentos que têm o Unix como base podem se conversar com o Windows em rede, trocar dados. Sem o Samba, programas que são feitos para equipamento Unix não iriam nunca conversar com o Windows, e programas feitos para o Windows nunca iriam conversar com o Linux ou o Mac, que são sistemas baseados em Unix. Ok? Então, deixando aqui as respostas, quem perdeu alguma, ou volta o vídeo, ou pausa, que eu vou deixar aqui a folha com todas as respostas. Ok? Hoje a gente vai continuar a aula, só que mudando. Normalmente eu explico a parte e vocês devem ficar curiosos para estar fazendo essa parte em casa. E muitos não vão ter uma rede para trabalhar, ou 2 ou 3 equipamentos para montar uma rede em casa. Então eu trouxe 2 programas para simular computadores e redes. Assim vocês vão poder testar em casa programas, vírus, acessos, sem risco de danificar a própria máquina, sem poder prejudicar ninguém, ok? Então eu trouxe um que é o Cisco, que é um programa que simula redes, e o outro que é o VirtualBox, que é um programa que simula computadores. Ah, eu queria saber como é o Linux, eu queria saber como era o Windows antigo. Eu posso simular aqui e testar como fosse uma máquina real, mas ela é 100% virtual. Isso quer dizer que eu não estarei afetando a minha máquina de verdade, eu estarei afetando apenas um computador que não existe. Caso ele tenha algum problema, eu vou só deletar ele e criar um novo computador, sendo interessante para testar vírus, sendo interessante para testar acessos, testar programas que você não teve como instalar na sua máquina por algum motivo, verificar se a sua máquina tem alguma falha, dá para simular tudo por aqui. Eu vou estar começando pelo programa de rede, porque ele é mais complexo no seu entendimento, e vocês vão poder criar qualquer tipo de rede. É interessante para oferecer projetos. Se você pegar de um cliente uma ideia de rede para criar, você pode montar o seu projeto aqui, enviar para o cliente poder validar se ele quer ou não esse projeto. Também para testar conhecimento, será que a minha rede, do jeito que eu pensei, ela vai funcionar? Então eu posso usar aqui o Cisco para poder elaborar qualquer tipo de rede. Semana passada alguém pediu para explicar como hospedar um arquivo malicioso em uma rede. Então, através do Cisco, não vou mostrar como hospeda, mas vocês vão poder ter ideias de como se defender dessa hospedagem e, dependendo com um pouco mais de conhecimento, como hospedar. Não é interessante ter arquivos maliciosos na rede justamente porque ele pode fugir do seu controle, mas dá para testar através do Cisco como funciona a transmissão e acesso, ok? Caso alguém tenha alguma dúvida, vai perguntando. Eu vou mostrar todo o programa do zero, ok? O site para poder fazer o acesso e instalação. No caso, João, tem como deixar o site na descrição depois? Ok, eu vou pedir para o João deixar na descrição e aí vocês podem baixar de lá, ok? Ou a gente sobe para uma pasta virtual depois. O Cisco pode ser pego na própria empresa, né? Se vocês pesquisarem no Google mesmo, Cisco Packet, ok?
Nós temos aqui o laboratório da própria Cisco que fornece o aplicativo. Ele tem duas versões. Uma versão para o professor, o instrutor, e uma versão para o estudante. No caso de vocês, é interessante a versão de estudante. Ela é gratuita e não tem limites. Já a versão de professor tem algumas situações que você tem que fazer uma carteirinha. Mas aí é interessante vocês terem a versão de estudante. Aqui eu vou estar trabalhando com a versão simples mesmo, para que seja a mesma que vocês vão ter acesso, ok? A Cisco, para quem não sabe, é uma das maiores no campo de rede. Várias tecnologias que a gente usa foi a Cisco que desenvolveu. Então esse programa ele vai abordar o mais puro da rede. Então eu não vou ter sistemas acoplados. Hoje em dia você pode comprar um equipamento que ele é modem, Wi-Fi, rede cabeada, tudo num equipamento só. Aqui normalmente eu vou ter os equipamentos separados para eu ter uma noção de como cada um funciona, ok? Vou começar aqui explicando o programa. Ele está em inglês, tem uma tradução. Eu aconselho vocês tentarem trabalhar com ele em inglês para poder se acostumar com o mercado e tudo mais. Mas quem quiser tem uma tradução, ok? Aqui em cima ele vai lembrar um pouco o Word. Quem já está trabalhando aí com o Word, sabe como o Word funciona? Eu tenho aqui arquivos, onde eu posso criar um novo projeto, abrir um projeto antigo. Eu tenho alguns exemplos. Caso, como será que funciona? Aqui nos meus exemplos, eu posso abrir algum projeto que alguém já criou, com vários tipos, e estudar esse projeto. Projetos wireless, com linguagem por telefone, TV, protocolos de acesso IP, protocolos de servidores, segurança. Então, se você quiser estudar modelos, aqui já vem com vários modelos para você estudar. Inclusive Linksys, que é um tipo de roteamento um pouco diferente do normal. Então, nós temos modelos, podemos salvar, tá? E podemos imprimir. Sempre quando você for mostrar para alguém, é legal imprimir. Nas opções de imprimir, eu posso imprimir para arquivo, que faz uma foto, que você pode mandar pelo WhatsApp ou por e-mail, ou imprimir mesmo, em papel. E aí você pode levar até um cliente, ok? Depois nós temos o modo de editar, aqui é bem parecido mesmo com o Word, a gente tem o copiar e o colar. Nós podemos ter o desfazer e o refazer. Temos opções que aí muda como o programa vai se apresentar para você. Então a gente tem algumas preferências para quem gosta, que nem mostrar todos os protocolos escritos na tela. Eu não vou estar colocando para não encher a tela. Eu tenho o modo de visualização, posso aumentar o zoom, diminuir o zoom e as barras, ok? Tenho as ferramentas, que eu posso mudar as paletas de cor, algumas coisinhas assim, que vai ser bem interessante. Eu tenho algumas extensões, caso eu tenha que passar para um segundo programa, eu posso criar nesse e mudar de programa depois. E o ajuda para quem tiver dificuldade, ok? O ajuda, lógico, mesmo com a tradução, o ajuda vai se basear nos arquivos. Então, arquivos que são traduzidos vão vir traduzidos e arquivo não traduzido vai ser em inglês mesmo, tá? O pessoal que estiver precisando, faz um cursinho de inglês, aqui na escola tem um bem legal, porque vai precisar nas aulas. Começando pelas ferramentas, tudo vai se basear nesse quadrado esquerdo inferior aqui, ó, onde eu tenho todos os equipamentos que eu vou trabalhar. Então eu tenho aqui os meus roteadores, sendo cada um tipo diferente, e você pode visualizar ele de forma física. Então se eu abrir, ó, eu tenho uma demonstração do que ele é, ou como ele é fisicamente. Eu posso modificar ele com algumas placas, então aqui eu tenho placas para inserir, ó, sendo placas de rede, serial, LPT. Eu tenho aqui um roteador mais simples, com portas simples, mas também com partes que eu posso personalizar. Então eu posso vir aqui desligar o equipamento, importante sempre desligar antes de instalar qualquer tipo de peça, e instalar a peça, ok? E depois ligar o equipamento. Sempre importante, desliga antes de colocar qualquer peça, para não danificar nenhum equipamento. Então eu tenho vários tipos de roteadores. Caso eu não tenha um tipo que eu precise, vamos dizer que nenhum desses me supre a necessidade, eu posso pegar um vazio e montar. E ele vem assim, ó, para que eu possa montar de acordo com o que eu vou precisar. Ok? E aí eu posso criar o roteador mais perto do que eu estou procurando. Depois eu tenho os switches, que são os nossos comutadores, eles servem para unir partes da rede. Aqui o switch menor tem 24 portas, sendo que se você estiver simulando uma rede menor, lógico, fisicamente você compra um menor, mas aqui o software trabalha com 24 portas, sendo conjuntos de 8 em 8, ok? Então, se minha rede tiver menos equipamento, eu posso só comprar fisicamente um menor, mas para simular eu posso usar um normal aqui de 24 portas. Eu tenho 24 portas comuns, 24 portas com acesso giga, e aí eu também tenho um genérico que eu posso estar montando da forma que eu quiser. Ok? Com portas aqui, ó, redes normais, redes rápidas, redes gigas, e aí é só desligar e instalar as portas de acordo com a minha necessidade.
Ah, eu preciso de uma rede 100% giga. Pronto, eu troco aqui todas as partes por rede giga. Conforme ele vai simular uma rede, o que vai estar sendo feito? Se eu colocar uma porta mais rápida, eu posso simular o delay com a quantidade de máquinas. Uma porta mais lenta, a mesma coisa. Então, dependendo da necessidade, você pode colocar um genérico e montar da forma que você vai usar na empresa. E assim ter um pouco mais de realidade no que você está fazendo. Eu tenho aqui também os hubs. Hoje um pouco esquecido, né? Quase ninguém usa hub por ser um equipamento um pouco menor. Mas em redes que você não precisa de tanto desempenho na troca de dados ou que o roteamento pode ser feito com poucos equipamentos, o hub é interessante, já que ele é um equipamento bem barato. Só que ele é um pouco mais lento do que o switch, já que ele tem um pequeno processamento em cada tipo de interface. Então, por sua vez, o hub ele é barato, mas também causa um pouquinho de lentidão. Na sequência, eu tenho aqui os acessos sem fio. São dois tipos de equipamento. Eu tenho o AP, né, o Access Point, que é como um switch, porém sem fio. E eu tenho um roteador. O roteador aqui ele é um pouco mais avançado que os roteadores cabeados, justamente porque ele vem com um software para simular aquele programinha que a gente acessa no roteador sem fio. Quem já comprou um roteador sem fio e tentou configurar, normalmente a gente vai no navegador, digita o endereço dele e abre uma pequena interface, muitas das vezes parecida com essa daqui. Então você tem uma simulação da interface do roteador sem fio, tendo o setup básico, que tem as LANs, o setup da Wi-Fi, que tem por sua vez o nome, o tipo de rede, qual canal ele vai estar trabalhando, e nós temos a parte de segurança, onde nós temos como ligar o firewall, os protocolos, o tipo de equipamento, ok? Então ele vai simular todo um roteador Wi-Fi completo, inteiro, inclusive com a parte administrativa, portas para jogos. Como que eu faço para abrir uma porta? Eu tenho aqui toda a estrutura para carregar essa porta. Serviço de dimensão, que nem QoS, que permite separar quanto de banda para cada usuário. E também a parte de ligar e desligar os endereços. Vou deixar menor para poder ver. Então, o roteador sem fio ele é o item mais avançado que tem aqui. Ah, mas eu não gostaria de trabalhar com algo ainda maior. Eu tenho as torres de celular para simular, caso eu precise ter uma ideia. Então, eu tenho a torre, os protocolos, como vai ser feita essa conexão, ok? Então, tudo isso dá para ser simulado e ter uma ideia melhor do que você vai estar atendendo, para não cair de paraquedas numa rede. Depois eu tenho os cabos, lembrando que na rede comum nós usamos dois tipos de cabos, o crossover e o direto. Então, esses dois cabos são os mais comuns na rede local, mas quem for trabalhar com uma rede maior, nós temos aqui fibra, temos cabos telefônicos, ok? E aí você pode simular toda a rede, inclusive de cidade para cidade, de um lugar para outro. Depois nós temos o equipamento de uso final, e aqui nós vamos ter o computador de mesa, o notebook, o servidor, ok? Nós temos alguns itens um pouco menos comum aqui no nosso caso, que é telefonia por IP, o VoIP, que muitas empresas grandes usam, aqui a gente quase não vê, mas tem aqui, pode simular TVs, tablets, celulares, ok? E aí você vai ter todo o equipamento. Ó, aqui eu tenho um computador com uma porta, da qual eu posso trocar também, lembrando, desliga o computador, tira a placa e pega a placa nova. Por exemplo, eu tirei a placa de rede cabeada e coloquei agora uma placa de rede sem fio. E depois ligo o computador. O programa simula literalmente tudo. Se o computador estiver desligado, eu não consigo acessar as configurações, justamente porque você deve estar com o equipamento ligado. Então eu tenho que vir e ligar. Alguns equipamentos, se eu ligar e vir direto em configuração, ainda vai dar um erro, dizendo que o equipamento não terminou de ligar, que é aquele sistema de boot que a gente deve esperar de cada equipamento. Então eu tenho aqui uma simulação de sistema operacional, mas eu também tenho as configurações cruas. Para quem tiver interesse de estudar a configuração crua, tenho aqui. Mas para quem gosta de ver o sistema operacional, eu tenho uma simulação aqui também, com direito a protocolos de IP comuns, que nem o do Windows. Eu tenho o DOS, ok? Lógico, não é um DOS, é um prompt, mas ele vai simular o DOS com todos os comandos normais de DOS. Tem um navegador web, lembrando que eu não tenho internet dentro do software, então para eu ter internet dentro do software, eu devo criar um servidor de internet, ok? Então, mas eu tenho um navegador, eu tenho as configurações da Wi-Fi. Se eu tiver uma placa Wi-Fi, eu posso vir aqui procurar como se fosse uma placa normal Wi-Fi, ok? Esse software, no caso da Wi-Fi, também é baseado em uma placa da Cisco, então é um software bem simples, tudo bem? Eu tenho acesso aos VPNs para quem quiser testar, mas é bem complexo. Caso alguém precise mesmo ver um sistema operacional trabalhando, eu vou ter tudo aqui dentro.
Isso vale no notebook, já que o notebook é um equipamento igual a uma máquina, né, igual a um PC de mesa. Quando chega em servidor, muda um pouquinho, porque aí eu vou ter os serviços que esse servidor oferece, como hospedagem de página, entrega de IP automático V4, entrega de IP automático V6, acesso de banco de dados ou de base de dados, que é o FTP, serviços de DNS para poder resolver nomes web, sistema de log, aí eu vou ter tudo como fosse um servidor normal. FTP, de acesso a dados, e-mails, servidor de hora, então eu tenho aqui o NTP. Então, uma máquina ligada a esse servidor, eu posso acionar esses programas e esses programas vão conversar com a máquina, que nem eu tenho aqui serviço de entrega de IP automático. Então, se eu ligar uma máquina aqui e ativar, essa máquina recebe IP automático, mas eu também vou ter um simulador de sistema operacional. Lógico, ele é um pouco menor do que a máquina comum, justamente porque o servidor tem a ideia de ser uma máquina aplicada a dados. Então, ele não vai ter tudo que uma máquina comum tem. Mas se eu precisar, eu vou ter, como firewall, tenho também a parte de endereços. Tá? Conforme o servidor pode ter mais de uma placa, eu posso escolher qual placa eu vou estar configurando. O normal de um servidor é ter 2 placas, ok? Então eu tenho aqui, caso eu for configurar um tipo de VoIP, eu tenho que ver qual é o meio de comunicação, se é só o endereço ou se a placa muda. No caso de TV, aqui ele só simula a TV cabeada, ele não simula a TV com Wi-Fi. Então, por sua vez, ela só tem o ligar e o desligar. No tablet, eu vou ter tudo que um Android normalmente tem. Ah, mas se for um iMac ou, no caso, um iPad, é quase a mesma coisa, vai mudar só os campos, ok? Mas aqui a questão em si é igual. Então, aqui é tudo um sistema padrão. Smartphone também vai simular o que um Android tem. Caso seja um iPhone, a ideia é parecida, só vai mudar onde os campos vão, ok? Então, também tem aqui as ideias. Vou apagar isso aqui. Esses são todos equipamentos de uso final. Lembrando, tem mais alguns, mas eu acredito que a maioria são estes mesmos. Depois eu tenho a parte de segurança, com um firewall independente, que é um equipamento que só faz o serviço de barragem, né, de firewall. O equipamento ainda está ligando, por favor, espere terminar. E aqui eu tenho o tempo de boot. Pronto, equipamento ligado. Aqui é um equipamento solto, que só faz o serviço de firewall. Então eu tenho as portas, a entrada de internet e as portas filtradas. E aí eu posso configurar como funciona cada uma das portas. Qual tipo de acesso pode ocorrer, qual tipo de site pode ser acessado, ok? Como fosse um firewall real. Como cada porta vai funcionar, se uma porta tem acesso ou não. Então eu tenho um firewall separado para poder criar uma rede segura aqui também. Depois alguns tipos de rede que vocês não trabalham normalmente, que tem a ver mais com nuvem, provedores, acessos genéricos e acesso de vários usuários. Esses itens, normalmente a gente não acessa quando a gente está atendendo um cliente. Normalmente eles são comuns em multinacionais ou provedores. Então, não vou estar trabalhando com eles aqui. Mas é interessante para ter uma ideia que também eu posso trabalhar com isso, que nem modem ADSL. Hoje em dia é bem difícil ver um modem ADSL, a não ser que você tenha um usuário da Velox hoje, ou da Speed. A maioria é fibra. Então, tem aqui, caso tenha uma ideia de testar. Aqui eu também tenho plataformas de nuvem, como funciona uma nuvem, como ela vai estar trabalhando, que nem o iCloud. Como o meu iCloud guarda as informações do meu iMac, do meu iPad, do meu iPhone, eu posso simular a partir daqui. Ok? Então esse programa vai simular uma rede. Para começar, eu vou estar criando uma rede básica, iguais às que a gente cria normalmente nas aulas, e explicar cada parte dela, para que você tenha uma noção, né? Para vocês terem uma noção. Chegou alguma dúvida? Não. Vamos lá, pessoal. Vou estar criando aqui com um roteador. Esse roteador vai fazer o serviço para mim de modem. Então vou estar só tocando o nome dele, ok? Então eu tenho aqui onde vai entrar a nossa internet e ela vai ser distribuída a partir daqui. É legal que nesse modem eu já configure a parte básica dele, né? Qual vai ser o endereço dele. Vou colocar o endereço comum aqui. Eu tenho que colocar uma máscara. Normalmente a máscara para poucas máquinas seria essa daqui mesmo. Essa máscara permite 255 equipamentos conectados, justamente porque ele só libera a minha última camada, ok? Antes de entrar na parte de endereços e máscara, eu vou passar toda a rede e depois eu explico cada uma delas na próxima aula, ok? Então eu tenho aqui uma máscara que protege 255 equipamentos, ok? E mais o nosso modem. Vou estar ligando ele, para que ele possa estar funcionando. E vou fazer uma estrutura bem simples. Vou criar aqui um switch. O switch vai servir para interligar várias máquinas. Então, eu vou ter que puxar um cabo. No caso, nós trabalhamos com 2 cabos. Nós temos aqui o crossover e temos aqui o cabo direto.
Equipamentos que têm um modo de trabalho diferente, por exemplo, o roteador, ele é um equipamento que pensa, ele processa, e o switch é um equipamento que não processa. Então, equipamentos diferentes têm que ser usado um tipo de cabo, e equipamentos iguais deve ser usado outro tipo de cabo. Equipamentos diferentes, cabo direto, equipamentos iguais, cabo crossover. Ah, mas eu estou em dúvida, eu não sei qual é o cabo. Eu tenho aqui a escolha automática. O problema é que a escolha automática dá um pequeno erro quando você acessa um equipamento que tem mais de uma interface. Então vamos supor, um switch gerenciável. Ele ao mesmo tempo é um switch que não processa, mas também é um switch que processa. Então tem portas que são inteligentes e tem portas que não são. E usar o cabo automático, ele não vai saber qual porta você quer. Então é interessante que você domine qual cabo você vai estar usando, ok? Então eu tenho que vir no meu equipamento e conectar o cabo, e ir no meu equipamento de destino e também conectar o cabo. Lembrando, no modem eu tenho que conectar o cabo na porta que eu abri. Então conforme eu usei a porta 00, que foi a porta que eu liguei, eu tenho que colocar o cabo na 00. Se eu ligar o cabo na 01, eu não liguei, ele vai dar uma falhinha. Se vocês olharem, o cabo está verde, né, dizendo que tem comunicação, mas se eu ligar na 01, vai ter uma falha. Tá vendo que não tem comunicação? Porque essa porta não foi ligada. Então é interessante que eu pegue e ligue na 00. Enquanto tiver laranja no destino, quer dizer que o destino ainda não está conversando. Então está saindo informação e ela está morrendo aqui. Normalmente o switch demora um pouquinho para conversar quando não tem outros computadores, porque conforme ele não sabe processar, ele não sabe que está tendo comunicação. Então eu vou estar adicionando um outro equipamento, ok? E também eu vou estar passando o cabo. O computador é um equipamento que tem processamento. Switch é equipamento sem processamento. Então nesse caso é mais um cabo direto. Feito isso, ó, tem dois equipamentos comunicando, ó, já mudou aqui, dizendo que agora já tem passagem de dados. E já vai mudar aqui também, assim que o switch descobrir que existe esse computador. Com isso eu tenho uma rede, eu tenho dois equipamentos conversando entre si. Conforme o switch não conversa, ele não vale, ele é só uma ponte, ok? Mas esse computador ainda não consegue saber daquele modem. Se eu entrar no sistema operacional dele e oferecer o ping, aquele programinha que permite verificar a distância entre dois aparelhos, ele vai dizer que não tem comunicação ainda. Ó, ping e o endereço do meu modem. Ele não acha, porque esse computador ainda não está configurado. Então eu vou estar configurando ele. Aqui no meu sistema operacional, eu vou entrar em configuração de IP e eu tenho que colocar um IP que entra dentro da máscara do modem, lembrando, só alterando a última camada, e ao mesmo tempo que eu não coloque igual ao do modem, para não ter conflito, senão as duas máquinas vão cair. Então vou colocar aqui, ó, 192.168.0.2, já que o 01 é o meu modem. Vou colocar a minha máscara, ok? E eu vou ter que criar um gateway. Gateway é o caminho até chegar em um destino. Então, um caminho médio entre cada um dos destinos. Conforme eu só tenho dois equipamentos, o meu gateway vai ser o outro equipamento inteligente, no caso o modem. O switch não pode ser porque ele não tem endereço de IP. Então, vou estar calculando aqui. Ok. Então, o modem vai ser a minha ponte. Eu vou estar sempre buscando o modem. Nesse momento, tem duas máquinas. Obviamente, eu só estaria encontrando o modem mesmo. Mas já eu vou colocar mais duas, e aí o modem vai ser quem vai permitir essa ponte. Feito isso, vou testar meu ping de novo, e agora eu já tenho uma resposta. Disse aqui, ó, que eu enviei 4 perguntas, que as 4 perguntas foram recebidas, ok? Quer dizer que nenhuma delas ficou sem resposta. Normalmente lost acontece quando a rede é muito longa, ou o cabo às vezes é muito distante e causa uma latência, ou quando tem muitos equipamentos conversando. Então eu não perdi nenhum pacote, a rede está bem simples, então essa rede é funcional. Eu vou aumentar um pouco essa rede, colocar aqui mais 2 equipamentos. Vou passar o cabo, nesse caso também, eles são diretos. O serviço do switch é justamente esse daqui, ó, permitir que vários equipamentos sejam conectados. Ele é uma ponte que permite que vários equipamentos sejam conectados. Todos eles vão ter o mesmo gateway, porque eu preciso de um computador responsável por gerenciar o acesso. Então, todos vão ser apontados para o mesmo lugar no gateway. Então, eu vim configurar o meu outro equipamento. Lembrando que a minha máscara só me permitiu mudar este valor. Então, eu vou colocar um valor que não conflita nem com o modem, nem com o segundo computador. No meu caso, o segundo. Então, vou colocar aqui o terceiro. Meu gateway vai ser o equipamento ali. Posso fazer o mesmo teste. Vou vir aqui. Se tudo estiver ok, ele tem que me responder. Vamos ver. Teve resposta. Vou para o meu último equipamento. A mesma coisa.
Detalhe, o endereço de IP não precisa ser sequencial. Aqui eu estou fazendo sequencial, são poucas máquinas, mas para quem for atender uma empresa que tem muitos computadores, ou até mesmo várias camadas como andar, é legal que você separe o endereço de IP por andar. Exemplo, tr fica com os IPs 0, 01, 02, 03. Já o primeiro andar já vem com os IPs 10, para você saber que todos que têm 10 ou 11, 12 são do primeiro andar. Segundo andar IP 20 e assim fica fácil de organizar. Caso tenha muitos equipamentos, mais de 1000, por exemplo, separar por setor. Cada setor tem um valor aqui, ou talvez separar uma camada extra, para assim o setor ficar melhor organizado. Organizar a rede ajuda a descobrir qual é o equipamento que está tendo problema. Porque normalmente, meu computador parou, mas a culpa não é daquele computador, pode ser um equipamento antes dele. Então a organização ajuda a evitar que, sem querer, você perca qual é a causa do problema. Aí você vai atender um, resolve um, e aí o outro para. E você vai ficar sempre caçando uma bruxa que você não acha. Então é sempre interessante organizar para ver, olha, se vários equipamentos do mesmo setor estão tendo problema, olhar qual é o destino daquele setor. Então, feito isso, vou testar. Lembrando, o comando ping roda no Windows, tá? Quem precisar testar, roda no Linux e roda no Mac. Explicar um pouquinho aqui do comando. Quando eu coloco o ping e o endereço, o que ele vai fazer é justamente pegar uma cartinha, mandar daqui até o destino, e o destino me responder. Toda vez que a cartinha vai até o destino e responde, ele vem aqui, obteve resposta. E ele me marca, ó, eu enviei 4, as 4 foram recebidas e eu tenho 4 respostas. Isso quer dizer que esse computador conversa com este. Se o meu gateway estiver ok, esse computador poderá conversar com qualquer outro. Então, se eu testar aqui, por exemplo, ó, que já é este computador aqui do lado, também tive resposta e a rede funciona normalmente. Sem o meu gateway, não é que ele não vai encontrar o computador. Pode até acontecer de encontrar por algum endereço resquício que sobrou. Mas o normal é que sem o gateway, ele vai ter que perguntar equipamento por equipamento. Isso faz a rede ficar muito lenta, além de muitas das vezes ele não encontrar o computador. Ok? Depois nós temos aqui uma informação interessante para teste, que é o time. O time nada mais é que mostrar quanto tempo demorou para chegar até aquele equipamento. Conforme eu estou trabalhando com o modem como gateway, o meu modem respondeu bem mais rápido, dando 0 ms. Mas já que eu estou acessando um segundo equipamento, ó, eu tive um pequeno delay de 1 milissegundo. Não é muita coisa, que foi o tempo de subir, encontrar e ser direcionado. Mas quando a rede é muito grande, tiver que passar por muitos caminhos, esse tempo aumenta. Ok? Então, quando a gente tem um ping, a gente sabe qual é a distância. No computador comum, que nem o meu aqui da escola, ó, fazer o ping no Google, que está bem longe. Bem longe em termos. Ó, meu tempo é 7 ms, um pouco maior do que do roteador. Mas se eu fizer, por exemplo, direto no roteador local, daqui é 1, daqui é 7, deixa eu ver. Isso. O tempo cai bastante, porque ele está bem mais perto de mim. Eu não tenho uma distância tão longa até ele. Então, 7 ms para chegar no Google, 1 ms para chegar no meu roteador. Ok? Então, aqui ele vai fazer a mesma simulação, sendo que o modem trabalha aqui como roteador local e os equipamentos vão estar trabalhando um com o outro. Ok? Espero que essa rede bem simples seja fácil de vocês replicarem em casa. O programa é bem tranquilo de usar. Eu posso salvar aqui, é interessante vocês salvarem projetos de vocês, justamente para poder oferecer para um cliente ou aplicar em casa ou numa futura loja, e assim vocês terem uma ideia de como funciona. Eu vou criar um segundo projeto com uma rede um pouco mais complexa. Esse segundo projeto vai ter como ideia usar o roteador Wi-Fi, que é o roteador comum que a gente faz. Então eu vou estar limpando este e começando um novo. Aqui no nosso caso, quem tem roteador Wi-Fi pode ser fibra, pode ser ADSL que nem Velox, ou ainda aqui para quem usa linhas de rádio, normalmente vem um cabo do roteador até o nosso roteador sem fio. Então eu vou colocar aqui um item que vai simular o meu modem, que pode ser o fibra, a antena Wi-Fi ou ADSL. Vou estar descendo ele para um roteador sem fio, que eu tenho aqui no canto. E aqui eu tenho uma diferença. Os dois equipamentos pensam, tanto o meu modem quanto o meu roteador. Então, nesse caso, lembrando, posso usar o cabo automático ou escolher um por parte. Se eu vier aqui e for ligar no meu roteador, ó, eu tenho várias portas. Dentro dessas portas, eu tenho uma preparada para a internet e 4 preparadas para o usuário. Ok?
Olha o que acontece quando eu ligar na porta internet. Liguei, vermelho, porque eu ainda não configurei o modem. Vou colocar a nossa máscara. Agora eu já tenho comunicação. Conforme os dois equipamentos pensam, se vocês repararem, não teve aquele delay do cabo laranja. Ele já chegou direto no verde. Eu devo configurar aqui também. Então eu vou vir na minha interface de internet e colocar o meu endereço. Lembrando que eu trabalho com endereço do tipo estático. Para quem é usuário PostNet, Velox ou Speed, é PP ou E, que eu preciso colocar o usuário e senha. Mas no meu caso aqui ele é estático. Vou colocar meu gateway padrão. Colocar um endereço para esse roteador na porta de entrada. Então, por sua vez, ele vai respeitar a porta que está acima. Vou colocar uma máscara e um DNS. No meu caso, eu vou estar usando o DNS do próprio Google, tudo bem? Então, eu tenho um gateway, um acesso, que vai estar conversando com o de cima. Depois, eu já vou deixar pronto tanto a parte de LAN quanto a parte wireless. Se vocês repararem, quando eu coloquei esse endereço, houve um pequeno erro, mas é porque a minha LAN está com o mesmo endereço. Isso quer dizer que as duas portas estão conflitando. Aqui eu vou estar criando um novo endereço. Para que assim eu tenha uma quebra da rede. A rede que entra é uma, mas a rede que sai é outra, evitando que alguém possa burlar esse roteador no meio do caminho. Então vamos criar aqui um endereço e vamos criar a nossa configuração Wi-Fi. Aqui onde está escrito SSID é o nome que apresenta a rede. Quando você vai acessar uma rede e não tem um nome, é aqui que esse nome vai aparecer. Então, vou colocar aqui rede e escolher o canal. Uma ideia legal para os canais, não usar canal 1, 6 e 11. Esses canais são os canais comuns quando você compra um roteador. Isso quer dizer que você vai ter mais chance de conflitar os canais com outro roteador. Use canais intermediários, por exemplo, 2, 3, 4, 5, mas evitar o 1, o 6 e o 11. Justamente que dois roteadores que fazem tráfego no mesmo canal, eles batem e caem. Então, usar sempre um canal que esteja livre. Caso alguém tenha dúvida dos canais livres na sua casa, na sua empresa, tem um programinha bem legal para Android e iPhone, que é o Wi-Fi Analyze, tem nas lojinhas. Só abrir ele, ele mostra os canais que estão perto de você. Aí você olha qual é o canal mais fraco e você pode usar um igual. Porque o canal que estiver muito forte dentro da sua casa ou da sua empresa vai conflitar com mais frequência. Vou colocar uma chave, colocar uma senha. Lembrando aqui que eu tenho vários tipos. Uma dependendo de servidor e uma não dependendo do servidor, que a gente usa só uma palavra. Esse é o modo mais comum de usar em casa, que você digita uma sequência de letras ou um número. Vou colocar aqui rede. Lembrando que eu preciso ter uma quantidade mínima de caractere. Aqui ele pede pelo menos 8. Então vou estar colocando 8 caracteres certinho. E eu tenho uma rede começando. Vou colocar um equipamento final, vou colocar uma máquina de mesa e colocar um notebook. Esses dois equipamentos eu devo configurar ele para Wi-Fi. Eles não vêm por padrão com Wi-Fi, nem o notebook. Eles vêm com rede cabeada. Então eu vou desligar eles, tirar a placa de rede cabeada e vou estar inserindo uma placa de rede Wi-Fi. Aqui eu tenho duas formas de rede Wi-Fi. Uma 2.4, que é o mais comum, e uma 5.0, que já não é tão comum, mas está começando a se popularizar. Eu vou trabalhar com a 2.4 e vou ligar. Só colocar a placa de rede não vai conectar. Eu tenho que configurar essa rede também. Eu posso vir por aqui. Ok, aí ele está reclamando que a porta que eu usei não é padrão. Vou trabalhar então com a configuração crua. Eu posso vir aqui, colocar o nome da minha rede, no meu caso ficou rede. Sempre legal conferir se você escreveu com letras minúsculas ou maiúsculas, rede com letra maiúscula, para que assim você não tenha um conflito de palavras. Letras maiúsculas e minúsculas afetam o equipamento. Então, rede com R maiúsculo e a senha. Se eu digitar isso aqui corretamente, eu posso ter uma comunicação. Ok? Equipamento ligado, tudo funcionando, e eu vou deixar ele pesquisando para ver se ele acha. Tem agora uma comunicação. Uma vantagem do roteador Wi-Fi, como eu disse que ele é um pouco mais avançado, ele já vem com a entrega de endereço automaticamente. Então, se eu vier aqui, eu recebi um endereço, sem precisar digitar. E possivelmente esse endereço já está funcional. Já está funcional. Ok? Isso é uma vantagem. Um problema da Wi-Fi, olha o tamanho da latência. 40 ms, 13 ms, justamente pela distância que os equipamentos estão. Nesse momento, vocês não conseguem perceber a distância. Eu vou mostrar a segunda parte do programa justamente para mostrar isso. Aqui é o lado onde eu posso pensar a minha ideia, mas não é a aplicação da minha ideia. Então, eu não sei como esse notebook vai ficar na empresa que eu estou dando suporte. Eu consigo só imaginar que ele existe.
Então, vou fazer aqui com a máquina de mesa também. Vamos desligar ela, tirar a placa de rede e vou procurar aqui a minha placa de rede. Vou pegar essa daqui que já está aqui e vou ligar a minha máquina. Feito isso, agora eu já coloquei uma placa de uso padrão, eu já posso usar o programinha. Então aqui ele deveria listar as redes para mim e eu posso conectar ou não. Achou a rede, mostrou o sinal, 95%. Vou pedir para conectar, ele vai pedir qual é a senha. No meu caso é rede 1, 2, 3, 4, conectar. Pronto, eu estou conectado à minha rede. Também eu vou ter recebido o meu IP automático e teoricamente ele também está funcional. Ok. A latência é menor, aparentemente esse computador ficou mais perto. E como eu posso saber se esse computador está mais perto ou esse notebook está mais perto? Aqui em cima o programa tem mais uma interface, que é a interface física, onde eu posso simular uma cidade. Dentro da cidade eu posso simular uma empresa e dentro dessa empresa eu posso simular salas. Eu vou diminuir um pouco o zoom. Ó, o notebook realmente está um pouco mais longe do que o computador. Aqui eu tenho uma sala, onde eu posso colocar onde eu quiser. E aqui eu tenho o meu roteador. E aqui é a área física onde cada equipamento vai estar. Então ele simula a distância, as paredes, os espaços e assim saber qual é a latência maior ou menor. É sempre legal que a gente crie uma salinha e coloque o roteador direto nessa salinha. Então aqui em cima eu tenho mover objeto. Só para ficar algo mais organizado, eu vou mover ele para aquela sala. Ele simula para a gente uma rack. Rack é um tipo de armário onde a gente pode colocar os nossos equipamentos. Então aqui eu tenho o meu switch dentro dessa, tenho esse modem dentro da rack e o sem fio fora da rack. Não é legal colocar sem fio dentro de uma rack, porque conforme ela é feita de metal, ela vai diminuir o acesso, mas eu posso deixar ele perto. Então agora eu vou lá, voltar, vou testar meus pings novamente, né? Meu notebook para ver se ele está funcionando. Diminuiu a latência, justamente porque eu coloquei ele mais perto agora. E vamos ver se o meu computador também está funcionando. Aumentou a latência porque justamente ele foi para mais longe, né, lá na parte física. Então ele simula a rede física também. Sendo que a rede física é bem simples. Eu tenho as plantas, que eu posso alterar pela planta que eu quiser, tá? Eu posso escolher outra foto. E eu posso colocar em vários cômodos. Essa aqui é minha planta padrão, ela tem uma estrutura base de corredor de loja, maior de empresa. É legal criar várias mesinhas para organizar certinho, mas fica muito a critério de cada técnico, ok? Então eu posso vir aqui. Vamos mover mais um. Vocês devem estar perguntando por que esse monte de quadradinhos. Esse mostra o destino do sinal da Wi-Fi. Cada quadradinho desse é onde a Wi-Fi está passando. Se eu por acaso desligar, ou no caso deletar esse roteador, a Wi-Fi para. Tá? Então, se eu deletar ele, esses quadradinhos somem. Agora eu tenho aqui uma mesa com o meu notebook e eu tenho aqui uma mesa com o meu computador. Com isso eu já tenho uma simulação de uma pequena loja, uma empresa comum. Ok? Eu posso colocar quantos computadores eu quiser, posso criar vários cenários e eu posso testar sempre para saber se está ou não funcionando. Lembrando, bateu dúvida de cabo, tem o cabo automático também, ok? Esse aqui é o Cisco. Eu posso criar qualquer tipo de rede, depois qualquer coisa vocês falem, se vocês querem um tipo de rede específico, mas agora eu vou mostrar um pouquinho do VirtualBox, ok? Lembrando que eu não tenho um sistema operacional padrão, então eu não posso falar que esse notebook é o Windows, ou Linux, ou Mac, ou se a máquina é um Windows, Linux ou Mac. Ela vai ter um sistema básico, padrão e bem genérico, para poder trabalhar com qualquer tipo de sistema. Então eu não posso falar se o Windows vai reagir exatamente assim, mas eu tenho uma parte de configuração baseada em Windows. Eu não posso dizer que o Linux vai funcionar exatamente assim, mas eu posso trabalhar com terminal para ter uma ideia. Ok? Então ele vai trazer uma simulação bem simples para que você possa criar qualquer tipo de rede. Beleza? Tanto a parte física quanto a parte lógica. Sendo que aqui na parte física eu posso simular várias empresas também. Vamos supor que eu tenho uma empresa aqui do outro lado. Eu posso colocar ela ali e ver se o sinal chega, se eu vou ter que fazer uma ponte entre essas duas empresas. Ou simular entre várias cidades. Muitas das vezes a empresa pode ter mais de uma, né? Ser várias filiais. Então eu posso colocar várias cidades aqui e simular como elas vão ser. Como eu posso fazer um sinal chegar lá, que seja por fibra óptica, que seja por Wi-Fi. Ok? Aqui também, se houver mais de um prédio. Lembrando que eu posso trocar a imagem do prédio de acordo com a minha necessidade. Eu posso pedir para o meu cliente uma planta, ou se for da minha casa ou da minha loja, eu coloco essa planta aqui e dimensiono como ela vai ficar. É um programa bem legal para poder criar layouts, ok?
Finalizando aqui, eu vou passar para o VirtualBox. O VirtualBox ele permite criar um computador virtual, então para quem quer hospedar programas e testar como eles funcionam, vírus ou equipamento, assim, você pode gerar tudo a partir daqui. O VirtualBox tem como base criar qualquer tipo de máquina, seja Windows, Linux ou Mac, mas ele não vai te dar o sistema operacional. O sistema operacional tem que ser instalado como numa máquina real. Ela deve ser formatada, instalada da mesma forma que uma máquina de verdade. Então eu posso vir aqui no arquivo, e aí eu vou ter os itens bem parecidos, né, com o Word, então eu posso importar, exportar, mudar preferência. Uma parte diferente é que eu tenho o arquivo máquina, e aqui eu posso criar uma nova máquina ou acrescentar uma máquina. Às vezes algum amigo pode estar com algum problema, ele gera esse problema na máquina virtual, te envia essa máquina virtual e você pode testar ela aqui para tentar entender qual é o problema que a pessoa tem. Para quem tem problema com o computador de verdade, tem programas que transformam o sistema do computador de verdade em um sistema de máquina virtual. E aí você pode abrir uma máquina virtual com o computador da pessoa e simular tudo que iria acontecer no computador real da pessoa. Então eu tenho aqui na máquina, como criar, tem um ajuda, nesse caso esse programa vem em português, então o ajuda, a grande parte está em português já, então para quem tem dificuldade com inglês é um programa bem fácil de usar. Eu vou estar criando uma máquina, vou estar simulando um sistema e vou mostrar como pegar sistemas gratuitos. Lembrando, o Windows é pago, então eu vou estar entrando em uma distribuição Linux qualquer para poder mostrar um sistema operacional para vocês. Vou estar começando aqui, ó. Primeira parte, dá um nome para este computador, ok? Sendo que esse nome vai só para fazer uma lista, não afeta o sistema. Então eu posso colocar aqui nome teste, escolher qual tipo de sistema operacional eu vou estar trabalhando. Muitos não sabem, mas existem vários tipos de sistema. Então eu tenho aqui o meu Windows, o meu Linux, aqui eu tenho meus Macs, mas também tenho os sistemas celulares da Oracle, sistemas puros BSD da Berkeley e sistemas IBM, tá? Eu desenvolvi meu próprio sistema e ele não é baseado em nada disso. Eu peguei uma linguagem qualquer, tipo Python, e criei um sistema operacional. Então ele vai ter que entrar em outros para poder estar simulando, justamente porque é um sistema que não tem nenhuma distribuição base, ok? Então no meu caso vai ser um Linux. Ao escolher Linux, ele traz uma boa gama de Linux, não todos, nós temos 106 hoje, ele vai trazer só os principais, então o núcleo puro dos primeiros, depois nós temos o Arch, o Debian, o Fedora, que são bem comuns, e algumas variações destes, que nem o Ubuntu, o Xandros, ok? Eu espero estar pegando um Ubuntu, sendo que aqui vocês podem estar olhando que está apenas com a versão 32 bits, justamente porque ele não conseguiu entender que minha máquina suporta 64 bits, deve ser um equipamento mais simples, então ele está opinando, ó, pegue só 32 bits para evitar conflito. Vou colocar aqui 32 bits, ok? Ao avançar, ele vai me trazer uma ideia já. Ó, você vai tentar instalar o Ubuntu, então para instalar o Ubuntu, o mínimo que você tem que ter é 1 GB de memória. Aqui eu tenho uma barra que mostra o máximo de memória dessa máquina, sendo que ele começa no mínimo, né, 4 megas, e o total que minha máquina tem. No caso dessa máquina aqui da escola tem 4 GB, ok? Então desses 4 GB eu posso separar um pedaço para o meu Ubuntu, sendo que eu tenho uma variação aqui, ó, verde, que é um pedaço que eu separo e não atrapalha a máquina de verdade, a máquina real. Uma parte laranja, que essa aqui já vai estar conflitando um pouco com a minha máquina real, então a minha máquina real deve ficar um pouco lenta, e a parte aqui um pouco mais rosa, que seria quase um vermelho, que quando eu usar essa parte, a minha máquina real realmente vai sofrer, ao ponto de parar de funcionar. Depois eu tenho a parte do meu HD, ou no caso disco rígido, onde eu posso ficar sem disco, criar um disco novo ou utilizar um disco que já existe. No meu caso eu não tenho nenhum disco, então eu vou estar criando um novo, e ele já diz, ó, para instalar o Ubuntu, é legal ter 10 GB. Se eu tivesse escolhido o Windows 10 lá no começo, toda a parte que muda. No caso da memória, ele vai indicar 2 GB e aqui ele vai indicar um HD de 25 GB. Ok, se a máquina é virtual, de onde vem esse HD? Esse HD vai ser um arquivinho criado dentro do HD real e que vai separar esse pedaço. Então ele não é um HD de verdade, óbvio, mas ele é um arquivo que se você deletar, essa máquina perde o HD. Então eu vou estar criando um disco novo. Aqui eu posso escolher o tipo de HD. No meu caso, eu vou estar usando o padrão do VirtualBox, mas eu posso trabalhar com de outros tipos, ok? Então vamos aqui, VirtualBox ou VDI. Ele pergunta se eu quero locar dinamicamente esse espaço ou se eu já quero locar totalmente esse espaço. Então, se eu locar dinamicamente, ele vai separar, reservar, mas ele não vai gastar de uma vez. Isso faz com que o disco virtual seja criado mais rápido, porque ele vai estar separando conforme eu for usando. Se eu pedir tamanho fixo, ele vai criar esse disco agora, e aí, por sua vez, pode demorar muito, justamente porque ele vai ter que mover um pedaço do disco real. Então, vou deixar alocado de forma dinâmica,
para ficar um pouquinho mais rápido a apresentação do programa. Aqui eu posso escolher onde eu quero salvar esse HD, ok? Para salvar esse HD pode ser qualquer destino, mas tem que lembrar, se você apagar o HD, o arquivo, a máquina perde o HD real, ok? Não a máquina de verdade, a máquina virtual. E o tamanho que eu quero dar para ele. Eu vou deixar exatamente os 10 GB, para não gastar muito. Aqui diz que meu HD pode ir até 2 TB, mas isso não se baseia no HD real, tá? É que essa aqui ele não baseia na máquina. Se eu colocar 2 TB e eu não tiver 2 TB dentro desse computador, ele não consegue criar. Então vou voltar aqui para 10 GB. Pronto, eu tenho um computador. Como o computador real, quando você compra uma máquina virgem, um HD virgem, se não for de uma loja, você está montando, se eu mandar ligar, ele vai acusar que não tem sistema operacional. Então eu dei 2 cliques em cima dela, ele vai tentar fazer a carga da máquina, mas eu não tenho um sistema operacional. Lembrando que vai depender da sua máquina real. Então se a sua máquina real for mais simples, pode demorar um pouquinho, ok? Olha lá, não foi encontrado nenhum sistema, se eu quero carregar a partir de um CD. No caso eu vou dizer que eu não tenho nada e vou deixar ela ligar. Não foi possível porque eu não tenho nenhum CD para instalação. Então eu vou estar indo num site, baixando uma distribuição. Legal sempre trabalhar com sistemas operacionais que sejam gratuitos para não gerar nenhum problema futuro. No caso, a maioria das distribuições Linux são gratuitas. Então eu posso pegar uma distribuição. Vou estar apresentando algumas só para ficar mais fácil para teste, quem quiser usar em casa. Uma bem tranquila de usar é o Ubuntu. Ok? Vou colocar em português, não, vou deixar o sistema normal. Eu sei que muitos vão ter dificuldade por estar em inglês, mas é interessante, vocês podem usar a tradução do Google, apesar de ter um site da comunidade em português, mas o site americano traz bem mais informações, e que para nós é interessante. Eu tenho aqui algumas citações, né, que estão em destaques, como o sistema funciona, caso vocês queiram testar no Ubuntu. Eu tenho um sistema de nuvem, sistema de servidores, serviço de pacotes, serviços para o usuário comum, né, desktop, e serviço para a unidade de inteligência, ou no caso, a internet das coisas, que é o IoT. Então, tentar aqui, tá? E escolher qual o tipo que você quer. Eu tenho bastante informação sobre como ele funciona, onde ele é aplicado. Então, caso vocês queiram testar, é uma ideia para colocar no VirtualBox sem precisar atrapalhar a sua máquina real. No meu caso, vou olhar aqui uma versão de desktop. Nas versões de desktop, eu vou ter todo o sistema, tá? Gratuito, vocês podem baixar sem nenhum problema. E ele explica como ele funciona. E aí vocês podem escolher qual tipo você quer. Download, suporte e variações. Dentro do Ubuntu eu tenho o download padrão, ok? Que ele vai lembrar um sistema operacional tipo de celular, um pouco diferente, mas lembra bastante. Mas caso eu precise de uma versão um pouquinho mais agradável, eu posso escolher qualquer um desses sabores. Sendo que eu tenho uma mais parecida com o Windows 10, uma mais parecida com o Windows XP, para quem gosta, uma um pouquinho diferente, lembrando um pouco o Android, mas com várias paletas, né, várias barras. Eu tenho uma versão para quem gosta de chinês, é bizarro, mas eu tenho um Ubuntu só para China. Eu tenho uma versão clássica, baseada nos Ubuntus antigos, para quem é mais saudosista. Eu tenho um Ubuntu para edição, quem for trabalhar com vídeo, música, esse Ubuntu já vem com as ferramentas para editar vídeo, editar música. E uma versão um pouco mais leve, para quem tem um computador que não aguenta muita coisa, esse Ubuntu é para equipamentos mais antigos. Então, na máquina virtual, eu sempre indico usar um Ubuntu mais leve, justamente porque a máquina virtual está consumindo recursos da máquina real, e nem sempre o usuário tem uma máquina muito forte. Então, usar um Linux bem leve acaba ajudando a virtualizar. Esse aqui é bem simples para quem quer trabalhar para conhecer o usuário comum. O Ubuntu é bem legal para usuários comuns. Nós temos o Fedora, que é bem legal para quem quer trabalhar com Linux orientado para o usuário empresarial. Como será dar suporte para uma empresa? Então eu tenho o Fedora é gratuito, então vocês podem estar baixando sem nenhum outro problema, instalando. Não aconselho o Fedora para ser a sua primeira entrada no Linux, porque conforme ele é focado numa área empresarial, ele é um Linux bem mais complexo e bem mais difícil. Ele não é feito para dar liberdade exatamente ao usuário, mas sim para dar liberdade ao técnico de TI. Então o usuário ele fica meio preso justamente para não fugir às regras da empresa. Então eu tenho aqui a versão para estações, versões servers, algumas outras versões, né, focadas em núcleos, que seriam os pacotes, nuvem, internet das coisas, né, o IoT. Nós temos aqui também algumas notícias sobre, sendo hoje a Fedora é da Red Hat, então ela pertence a uma das maiores empresas de nuvem do mundo. Então é sempre legal para poder estudar como é trabalhar com Fedora em uma empresa. Então eu tenho aqui como baixar, instalar na minha máquina virtual e ver como ela é. O Fedora é bem interessante para estudo justamente porque
ele é muito complexo. Então, se você quer um desafio, quer conhecer um sistema bem montado, o Fedora, ok? Ele é bem cheio de ferramentas. Uma outra ideia, às vezes a pessoa é fã do Mac, acontece muito, né? Então eu tenho o Elementary OS, que é um sistema operacional que tem como base tentar ser mais perto do Mac. Então você usa ele, ele lembra muito como um iMac é. Então, eu gosto do Mac, mas eu não tenho condições de estar adquirindo um, ou eu gosto só da interface, então o Elementary é bem legal. Ele é um sistema que atualiza menos, então para quem também gosta de poucas mudanças, o Elementary ele é bem engessado, isso torna ele bem seguro também, ok? Então para quem quiser. Lembrando, as distribuições Linux, a grande maioria é gratuita, então aqui no Elementary eles pedem uma doação, se você puder doar, tá? Mas você pode dizer que você não quer doar também, é critério do usuário. Mas ele é bem legal para quem é fã do Mac. Então, instalar na minha máquina virtual e poder usar, testar sem danificar minha máquina real é bem interessante para quando você estiver começando. Então, eu tenho aqui várias ideias, ok? Eu vou deixar baixando o Xubuntu, que é o que eu vou estar apresentando. Conforme amanhã tem aula, eu vou estar mostrando tanto o Xubuntu como uma rede mais elaborada com servidores lá no Cisco e assim completar esse módulo nosso. Vou estar aqui baixando. Eu estou na versão 20.04 do Xubuntu e essa que eu vou estar pegando. Uma ideia, normalmente os Linux são pequenos, então quem instala o Windows está acostumado a gastar 15, 20 GB de armazenamento. Dependendo do Linux, ele pode gastar 500 megas de armazenamento. Então, equipamentos mais simples também é legal. E você tem um conhecimento a mais, ajuda a oferecer um melhor suporte. Às vezes você tem um equipamento velhinho, ou algum equipamento com alguma falha que não permite o Windows rodar, teu Linux acaba ajudando. Então, trabalhar com a máquina virtual é bem interessante. Eu vou estar pegando duas versões dele, tá? Uma ideia meio chata do comum, né? Hoje os sistemas operacionais estão abandonando a plataforma 32 bits, justamente por ser uma plataforma muito lenta. Então, no meu caso aqui do Xubuntu, a versão nova já não tem mais o 32 bits, só a versão antiga. No caso do Windows, é possível que as novas atualizações acabem tirando também a versão 32 bits. E aí a pessoa seja obrigada a ter um equipamento de 64 bits. Não surgiu nenhuma dúvida hoje, está bem tranquilo. Que pena. Então eu vou estar criando essa máquina virtual, vou estar trabalhando com o Linux. Amanhã eu já vou estar com ela instalada. No caso, eu vou fazer a instalação junto com vocês para mostrar a máquina virtual funcionando. E também vou estar mostrando o Cisco, criando uma rede mais complexa com servidor, porta e acessos. Ok? Acredito que por hoje já ficou bastante informação. Eu peço que vocês revisem isso, porque amanhã eu já vou chegar com os equipamentos montados. Então é mais fácil vocês terem uma ideia completa de hoje, para que amanhã eu não volte muito, caso tenha alguma dúvida. Ok? Então acho que é só. Mais alguma coisa? Não. Ok. O pessoal tem que entregar o exercício? Tem um dia? O exercício vai postar amanhã, né? A entrega. Não, da semana passada eu entregava todos. Ok. Então é isso, pessoal.